O pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não digas ai, Deus Pai, dá-me uma casinha. Só te peço uma casinha, mesmo que seja pequenina, quando na realidade tu necessitas de uma casa muito grande porque a tua família é numerosa. Não receberás senão aquilo que pedes. Assim, pedes, Pai, dá-me a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino e agora faz a tua lista. Para ires fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que desejas ou que necessitas. Enumera os objetos ou as coisas. Ao lado desta lista faz outra, enumerando coisas que desejas ver desaparecer, ou em ti mesmo ou externamente. No mesmo papel escreve a fórmula que já te dei acima. Agora, lê o teu papel todas as noites. Não te permitas sentir a menor dúvida. Dá de novo graças, às vezes que penses no que escreveste. À medida que vejas que se vão realizando as coisas enumeradas, vai marcando-as. E no final, quando as vires todas realizadas, não sejas mal agradecido pensando, se calhar, acontecia na mesma, porque isso é mentira. Se tais deram foi porque as pediste corretamente. O exterior organizou-se para tais dar. Como já estás muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que fores atacado por um medo, repete a fórmula seguinte, que te irá apagando o reflexo que tens gravado no teu subconsciente: eu não tenho medo. Não quero medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada que temer. Eu tenho fé. Quero sentir fé. Um grande mestre dizia: a única coisa que se deve temer é o medo. Deves repetir esta fórmula mesmo que estejas a tremer de terror. Nesse momento, com mais razão. Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conheces o princípio psicológico que diz que, quando se apaga um hábito, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz, tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco irás vendo que os teus medos desaparecem, se é que tens a vontade de ser perseverante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se vão apresentando. Pouco a pouco irás notando que unicamente te acontecem as coisas como tu querias. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai a nossa atenção na extraordinária história da criação que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia. Sugiro que arranjes algum tempo para ler este maravilhoso relato. Durante a leitura darás conta que o homem, quero dizer tu e eu, não foi criado para ser a peça do jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poderes fora do seu controle. Em vez disto, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo é, pela mesma natureza dos poderes com o qual foi brindado pelo seu Criador, a suprema autoridade designado por Deus para reger a terra e toda a coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é o instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressa em plenitude. Deus situou o homem num universo que responde e obedece, incluindo o seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio que Deus lhe deu, irrevogável, e ainda que a natureza básica do universo seja boa na avaliação feita pelo Criador, pode aparecer perante o homem, somente como ele decretou que apareça. Vemos que, enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve o seu poder de pensar e fazer decretos ao tom do Espírito do bem que é a estrutura da criação, viveu num universo de bem, num jardim de Éden. Mas, quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e elegeu basear-se no seu pensamento e usar os seus poderes no bem e no mal, o que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos, misturados com o pão de cada dia. Desde a caída, o homem atarefou-se a declarar o seu mundo bom ou mau,
e as experiências tornaram-se de acordo com os seus decretos. Isto demonstra, evidentemente, como responde o universo e quanto completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem. Capítulo 6. Amor. Só te falta este capítulo para ficares a conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é a tudo é mente. Jesus Cristo disse, e sois deuses, a Evangelho João, 10:34. Assim como a criação toda ela foi um pensamento manifestado, também o homem que é um Deus em potência cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isto já sabes. Também sabes a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, daquilo que foi criado, a força, fé ou medo, que determina o caráter, a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste, negando e afirmando, o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com os teus pensamentos, e finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto, o perfeito, conhecendo a verdade, em acatamento da ordem do Mestre Jesus. Sabes que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos, por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o amar não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade, que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse, não resistirás ao mal, a São Mateus 5:39, ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante não poderás jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terás que te olhar frente a frente e perguntar, qual foi o meu clima mental nesta circunstância? Fui positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com as minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis. Terás sinceramente que contestar a verdade? Agrada-te o que vês? Ou desagrada-te? Tu o dirás. Na metafísica cristã, dizemos que Deus possui 7 aspectos, e amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Como vês, todos estes aspectos são estados invisíveis, portanto mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e ninguém o pode negar. Ao amor disse ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que é realmente o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos namorados, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio, são todos diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação, apesar de esta não ser senão o bordozinho exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa do amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala que vai do ódio até ao sentimento que aqui chamamos a amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se a ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse, paz aos homens de boa vontade, o qual implica que, o que passe daquele ponto não encontra paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais nem de menos, em tudo. Todos os excessos, mesmo o excesso de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o prato da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando o Gênesis diz de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isto. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que tudo criou,
declarou toda a sua obra boa, a lê no Gênesis, e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parênteses para recomendar que leias e medites o capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem o seu tempo. Bíblia. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem casarem-se, nem actuarem independentemente delas quando são já homens e mulheres adultos, não. São egoístas e o que sentem é desejo de poder. Como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa que excesso de sentimento. Ultrapassa a medida e por isso, vão muito além da tolerância e da boa vontade. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos que não os permitem separar-se do ninho, nem casarem-se, nem actuarem independentemente delas quando são já homens e mulheres adultos, não. São egoístas e o que sentem é desejo de poder. Como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas dos seus parceiros. Esse tipo de amor não é outra coisa que excesso de sentimento. Ultrapassa a medida e por isso, vão muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que outro descubra a sua falta de inteligência, mas podem comprová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para o tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria. A emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isto é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual dirige toda a sua paixão para os seres humanos que a rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um pouco de tempo e todos os dias, sobre a inteligência. Começando por perguntar-se: o que é a inteligência? Continuando, pensando que no universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais, etc. E terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir este tratamento, notar-se-á logo uma mudança na elasticidade e na penetração mental, e após uma única semana de exercício, vê-se a transformação na forma de amar os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, nota-se uma mudança total nos outros, em relação a si. Isto deve-se ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta afeta a todos. O escalão que conseguires atingir tu, ajudará toda a humanidade. Agora, vamos tratar do inimigo número 1 da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isto amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atuam como uma frequência de fel emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista esse foco infeccioso frustrando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões, cansam-se de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos. E tudo em vão enquanto não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouve-se muito dizer eu perdoo mas não consigo esquecer. Mentira. Enquanto alguém se lembrar do dano, não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo,
para nossa própria conveniência, já que isto nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo este esforço amor. São João, o apóstolo do amor, disse: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis. É estar com Deus, em Deus, é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para bem amar, que cada vez que sintas algo desagradável perante outro, ou então que te encontres resistindo a algo que te tenham feito, ou que reconheças um pequeno rancor ou um desejo de vingança, deliberadamente lembra-te: não. É tratar de esquecer a coisa de agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Trata de reviver os bocados agradáveis que gozaste na sua companhia, em tempos passados, anteriores ao momento que tirou. Insiste em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensavas nela. Se conseguires rir-te de alguma piada que ela tenha dito ou de algo cômico que gozaram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repete-o tantas vezes quanto seja necessário para apagares o rancor ou ressentimento. Convém fazê-lo a até 70 vezes 7. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus: não resistirás ao mal. Isto é voltar ao outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se o fizeres com sinceridade, vais dar conta de algo muito estranho, que é primeiro sentir-te livre, e depois, que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam e que não sabias a que atribuir, desaparecem como por encanto, e a tua vida passa a correr sobre rodas. Além de que te verás amado por toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de ti. Decretos e afirmações ou a técnica dos tratamentos metafísicos. O que se segue destina-se a ensinar-te a formulares as tuas orações, que em metafísica chamamos de tratamentos. Como passamos o dia a pensar e a decretar, todos os dias oramos, de forma negativa ou positiva, criando, portanto, as nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter o ânimo que expressa a oração. Se depois de afirmar deixas regressar ao polo negativo, destróis o efeito da oração. Cuida dos teus pensamentos. Cuida das tuas palavras. Não te deixes arrastar por aquilo que os outros expressam. Lembra-te que eles ignoram o que tu já vais sabendo. O que pensas e pedes para ti, pensa-o também para os outros. Todos somos um em espírito e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e limonada, que só duram uns instantes, enquanto que a verdade fica com a pessoa para sempre. Tarde ou cedo teu dom espiritual te chegará à mente consciente e terás feito o trabalho de salvação num irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve-te o bem que fazes, assim como o mal que fazes. Disse que a Deus é a maioria, de maneira que uma só pessoa que eleve a sua consciência ao plano espiritual e reconheça a verdade na forma expressa mais elevada, é capaz de salvar da ruína uma organização, salvar uma comunidade de crise, uma cidade ou uma nação, porque atua no plano espiritual que é a verdade e esta domina todos os planos inferiores. Conhecei a verdade e ela vos fará livres. Perante uma doença própria de outrem não aceito esta aparência, nem para mim, nem para ninguém. Eu sou vida, em ti, em mim, em todo o mundo. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Repete esta afirmação cada vez que chegue à mente o caso que te fez expressá-la. Em caso de todos os medos, não aceito o medo. Deus é amor. Eu sou seu filho, eu sou amor. Feito de amor, por amor. Obrigado, Pai, por me teres ouvido. Para casos de tristeza própria ou de outros, não aceito isto. Eu sou a alegria. Eu sou. Começa a enumerar tudo de bom que tens. Obrigado, Pai. Perante toda a manifestação de escassez, não aceito esta aparência. O meu mundo contém tudo. Eu sou a abundância de tudo. Obrigado, Pai, porque hoje tenho tudo o que preciso.
perante tudo aquilo que contraria a paz mundial ou particular e não aceito esta aparência de conflito. Eu sou a paz, a harmonia, a ordem. Todos somos um só. Perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Eu perdoo-os e perdoo-me. Obrigado, Pai, que me ouviste e sempre me ouves. Que a luz da tua amada presença eu sou te envolva, te proteja, te ilumine, te guie, te acompanhe.